nessa semana que nós tivemos aí, na Argentina, as eleições primárias dos partidos e coligações políticas que vão disputar as eleições gerais argentinas, incluindo aí a eleição presidencial. Não, a eleição é uma eleição parlamentar, mas que tem grande influência na eleição presidencial. A eleição revelou aquilo que muita gente de esquerda não achou que fosse a realidade, né? Que foi o fracasso, né, e o colapso eleitoral, em uma certa medida, do próprio governo peronista, do governo Alberto Fernandes. Só para que a gente entenda bem, na Argentina existe esse processo que é realizado na Argentina não é um processo privado dos partidos, né? Não é uma ação que diz respeito aos partidos exclusivamente, é um processo público. As eleições são organizadas pela Justiça Eleitoral, todos os eleitores do país são chamados a votar, você só pode votar em uma determinada coligação, como se fosse uma eleição mesmo, né? Embora o voto não seja obrigatório, num certo sentido, é uma prévia muito precisa das eleições. Esse processo ele serve também para... É uma espécie de cláusula de barreira, né? Os partidos ou coligações que não conseguirem um determinado coeficiente não vão poder participar das eleições, tá? Nessas prévias, o eleitor ele pode votar em diferentes candidatos, em alternativas que são apresentadas pelos próprios partidos. Um partido apresenta 2 candidatos, o eleitor pode ir lá votar num candidato ou no outro. No final, o voto vai ser computado para o partido. Se você votou no candidato A ou o candidato B, o voto é para aquele partido ou para aquela coligação. Então, acaba saindo um determinado resultado. Se supõe que as pessoas que votaram na eleição interna dos partidos vão votar também nesse partido na outra eleição, a não ser que o cenário político seja muito drasticamente modificado. Bom, o que aconteceu nessa eleição? O governo Alberto Fernandes, o Partido Peronista, né, que teria como candidato à reeleição o próprio presidente da República, Alberto Fernandes, teve 30% dos votos, e a direita, que foi derrotada na eleição passada, uma direita bastante agressiva, né, ela conseguiu mais de 40% dos votos. Um resultado muito acachapante, digamos assim, né? Que coloca em pauta o fracasso e o colapso do governo peronista. Quais são as implicações dessa eleição na Argentina? Bom, em primeiro lugar, né, mostra que o governo argentino, considerado como um governo de esquerda por muita gente no Brasil, né, apesar de que o titular, Alberto Fernandes, é um homem ligado aos banqueiros e tudo mais, mas foi considerado de esquerda porque teve como vice a ex-presidenta do país, Cristina Kirchner. Naquele momento, né, muitos companheiros devem se lembrar disso daí, as pessoas falaram, isso aqui é a fórmula do sucesso, você deve ser aplicada no Brasil. Então, por exemplo, o Lula não deveria ser candidato a presidente, deveria ser candidato a vice. Aí você fica bonzinho, você aparece como sendo um bom rapaz, um bom menino para a burguesia, para a direita e tudo mais, e a direita aceita você. Bom, essa fórmula ela fracassou totalmente. Por quê? Porque o governo, submetido aí a uma situação de crise econômica geral, de pandemia, etc., fracassou em dar uma saída real para a população argentina. Tá? A tal ponto isso é uma realidade que depois das eleições, a vice-presidente, Cristina Kirchner,
declarou, fez críticas, né, à política do atual governo. Quer dizer, críticas um tanto quanto tardias, né, porque se era para fazer essas críticas, fizesse antes. As críticas apareceram quando o resultado eleitoral foi catastrófico. E abriu-se uma crise no governo porque o presidente precisaria viajar, não quer que a vice assuma a presidência, né? Tem medo desse desenvolvimento. A conclusão mais importante que a gente deve tirar disso é a seguinte, que o governo da esquerda, né, eu acredito que muita gente na esquerda quer votar no Lula porque quer manter um governo que seja reeleito, que dê continuidade, etc. e tal. Um governo de esquerda, nas atuais condições políticas e econômicas, tanto do Brasil como do mundo, né, a exemplo da Argentina, enfrentaria uma série de dificuldades que não podem ser contornadas com a tradicional política ultramoderada, né? Se vamos, né, formular a hipótese de um governo do PT aí, super moderado, como o pessoal quer, como muita gente acha que vai acontecer. Esse governo teria um destino igual ou até pior do que o destino do governo Alberto Fernandes, né? Ou você tem um programa que dê conta da profundidade da crise econômica e da crise política, ou um governo dessa natureza estaria fadado ao fracasso, né? Essa é uma realidade. Quando eu digo fadado ao fracasso, eu não digo assim que esse governo não conseguiria fazer, né, determinadas reformas importantes e tal. Não se trata disso. Isso também, logicamente. Mas ele fracassaria diante do povo por não oferecer uma verdadeira alternativa política. É importante ter em mente isso daí quando nós discutimos a situação política brasileira, né? Muita gente não consegue fazer aí a adaptação, né, do problema da questão do governo da esquerda à situação política atual, né? Muita gente pensa na questão de um ponto de vista totalmente abstrato, ou seja, abstraindo, eliminando, né, as condições concretas em que esse governo vai existir. O Brasil de hoje não é o Brasil de 2002, que é um modelo que está na cabeça de todo mundo. Então, Lula se une com a burguesia, faz um governo moderado, a burguesia aceita esse governo, etc. e tal. Nós não estamos mais naquela época. As condições políticas são totalmente diferentes em vários sentidos, né? E o que está acontecendo na Argentina, bem como o que está acontecendo na Bolívia, onde o governo também do MAS recentemente perdeu as eleições, inclusive em La Paz, porque há um enorme descontentamento popular. A direita se fortaleceu e grupos de esquerda à esquerda do governo do MAS ganharam as eleições em alguns lugares pela insatisfação popular. Nós temos que acompanhar aí o que está acontecendo no Chile, onde houve uma gigantesca mobilização popular, mas onde também a esquerda chilena está desperdiçando totalmente, né, essa mobilização popular. E tudo tende a terminar num grande fracasso. Vários setores de esquerda falam que a presidenta do Congresso, que é uma mulher, né, fez um discurso em língua indígena, acho que na língua mapuche, na abertura da Constituinte e tal, mas nada disso vai salvar o governo de um desastre. O problema aqui não é a mulher, não é o índio, não é o negro. O problema é toda a população que está sucumbindo diante da magnitude da crise econômica e social que esses países atravessam, né? Esse primeiro comentário, mais para marcar aí algumas coordenadas da situação política internacional.